Graça e paz a todos, muito bom dia. Vim aqui trazer uma palavra ao seu coração. A visão de Jesus sobre os perdidos. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Está em Mateus capítulo 9, versículo 37. No mundo em que vivemos, existem visões maravilhosas, como, por exemplo, o pôr do sol, os rios, as montanhas e o arco-íris, que inspiram pintores a pintar belíssimos quadros e poetas a criar mais belos versos. Porém, a visão que, como havia Jesus, era a das multidões que o seguiam, parece estranho, mas é verdade. Não tocava mais o seu coração e o inspirava a fazer a sua obra do que a visão que ele tinha da multidão. Diante disso, podemos aprender 3 lições importantes. Primeira, a visão de Jesus sobre as multidões. Quem eram aquelas pessoas que seguiam a Cristo? Para os imperadores romanos, eram contribuintes do tesouro. Para os oficiais de Roma, eram escravos. E para os sacerdotes e escribas e fariseus, era um bando de fanáticos pecadores. Porém, para Jesus, eram ovelhas desgarradas, cansadas e sem pastor. Leia, está em Mateus capítulo 9, versículo 36. O sentimento de Jesus pelas multidões. Esse é o segundo. Jesus, ele amou tantas pessoas que o seguiam, que ele baseou o seu ministério, a sua vida e a sua morte nelas. Veja, está em João capítulo 17, versículo 12. Ele se padeceu dos pobres, dos famintos, dos enfermos e oprimidos pelo diabo. E ele se colocava no lugar delas e sentia a dor e o sofrimento dos necessitados. Terceiro, a preocupação de Jesus com a seara. Jesus, ele se preocupava com a obra de Deus. E não podemos deixar esse sentimento esfriar. Devemos orar pedindo ao Senhor que levante obreiros, pois são poucos que se dispõem a trabalhar. Jesus não muda e a visão continua voltada para as multidão que ainda não tem salvação. Por isso, no dia de hoje, Ele te chama a fazer parte de sua equipe e ceifeiros. Você aceita? Nossa, como era Jesus, né? O sentimento dele, ele era muito sentimental, assim. Ele amava muito o povo. Ele gostava demais das pessoas. E hoje é difícil a gente ver isso, né? Eu olho as igrejas e é difícil você ver a igreja acolhendo o faminto, acolhendo o pobre. É muito difícil, né? Você só vê as pessoas toda arrumadinha, engomadinhas. O que parece é que as pessoas selecionam as pessoas que podem entrar na igreja. É muito estranho, porque você não vê o necessitado na igreja. Eu nunca vi, gente, um necessitado na igreja. Uma pessoa que seja de rua, que parou para ouvir uma palavra, ou
um usuário que a gente sabe que usa droga, que ele se sinta à vontade de ir lá ouvir uma palavra. Você não vê. Você não vê. E isso é o que Jesus fazia. Jesus, ele tinha uma visão sobre os perdidos. Ele conseguia ver o outro lado. Só o meu Jesus mesmo para fazer um negócio desse. Só ele. Deus, ele demonstra o amor por nós. E Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Está em Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos orar? Meu Deus, eu me coloco na sua presença, com arrependimento e tristeza. Pai, mais uma vez eu pequei contra ti. Eu tenho tentado me tornar uma pessoa melhor, mas tenho falhado com frequência. Porque eu sinto algum prazer ao pecar. Logo depois sou incomodada pelo Espírito Santo e acabo sendo tomado pelo sentimento de culpa. Me perdoe, por favor. Nunca se afaste de mim. Senhor, tenha misericórdia desta filha, porque eu jamais conseguiria viver longe da sua presença. Quando eu começo a me perder, entenda, estenda a sua mão para mim e me conduza de volta aos seus caminhos. Pai, eu também quero agradecer a ti por ter dado seu filho amado Jesus, por ter morrido por nós naquele madeiro. Como ele era misericordioso. Ele tinha visão sobre os perdidos. E ele ajudava todos. Ele ajudava as ovelhas desgarradas, cansadas e sem pastor. Oh Deus, que a visão espiritual dessas igrejas e das pessoas abram, né? Que como era para Jesus não existe diferença. São todos iguais. E as pessoas podem sim ser olhada da forma que Jesus olhava. Elas podem sim ter a visão que Jesus tinha com relação aos perdidos, em poder ajudá-los e fazer o bem e o melhor por todos eles. Porque Jesus veio para os perdidos, para os que precisam dele, não para os que não precisam. E muitas vezes eu vejo dentro da igreja as pessoas que de repente não precisavam estar ali. Ali tinha que estar as pessoas que realmente necessitam de ajuda. Que são os perdidos. Oh Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por ter me dado mais esse dia de vida e poder estar aqui na sua presença, falando dessa sua palavra, que como diz Pedro, só tu tens palavra de vida. Pois os céus e terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Obrigado, Deus, por mais um dia. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Amém, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês nesse dia, nessa quinta-feira. Um ótimo dia a todos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.